Quero saber, o que seu filhinho anda comendo em casa, hein? O que anda comendo na escola, na hora do lanche? E no passeio do final de semana com os amigos? Aquela criança fofinha, agora está acima do peso e insiste em só comer bobagem? Nós preparamos um Tira Dúvidas com orientações sobre a alimentação mais adequada para as crianças e queremos você nessa conversa. Para tirar essas dúvidas, nós temos aqui a nutricionista Raquel Pessoa. Bom dia, doutora Raquel, pode entrar. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, pode sentar, tá aqui o seu microfone. Doutora Raquel, não sei se você percebeu, mas ainda há pouco aquela família que a Nayara nos apresentou, a mãe trouxe aí um depoimento muito bacana, né, de conscientização. Ela diz que prefere hoje ter crianças magras, mas tem que ter essa preocupação de ser magra. Qual é a preocupação número 1? Então, Maísa, eu aconselho que a família, ela busque principalmente hábitos alimentares saudáveis, atividade física e, como consequência, ela vai ter o seu filhinho com peso saudável. Eu acho que a gente não deve focar a magreza, porque isso pode até causar um transtorno alimentar futuro na criança. Hábitos alimentares saudáveis, junto com a atividade física, elas vão trazer esse benefício. Doutora Raquel, criança gosta mesmo de comer porcaria, como se diz, ou isso é um hábito aprendido dos adultos? Então, a criança, ela pela idade, a gente, como profissional de saúde, a gente não costuma proibir nada. A gente explica que a criança ela pode comer tudo que ela gosta, inclusive chocolate, alguns tipos de doces. A gente não deve proibir, mas explicar que se ela exagerar, esse exagero pode ser prejudicial para a saúde dela. Então, realmente, criança, ela está desenvolvendo um paladar, então ela se sente mais atraída principalmente pelo doce, pelo salgado. Então a gente deve estar tendo cuidado de estar policiando essa criança para ela não cometer exageros. Os exageros vão levar ao excesso de peso inevitavelmente? Inevitavelmente, tudo em excesso faz mal para a saúde. Então, os pais, um conselho que eu dou é conscientizar a criança desde o supermercado, mostrando para ela quais são os alimentos que são mais saudáveis, os alimentos que ela deve ter um cuidado maior. Por exemplo, quais são eles? Por exemplo, no momento da compra, você já tem como fazer uma educação alimentar com o seu filho. Você pode estar explicando, por exemplo, olha, filhinho, se você tomar leite, comer iogurte, isso vai estar te ajudando no teu crescimento, na sua inteligência, no teu crescimento, no desenvolvimento intelectual. Já exagerando nos doces, isso pode provocar nos dentes, pode provocar males à saúde. E com o tempo ele vai aprendendo, isso vai fazendo parte da rotina dele. E ele mesmo, quando ele já for um adolescente, ele vai poder selecionar melhor os alimentos. Uma criança gordinha, aquela criança cheia de dobrinhas, fofinha, que todo mundo queria ter, né? Aquele bebê da Michelin, que todo mundo queria ter, da propaganda. Aquela mãe disse ali que isso é coisa do passado. Mas tomemos essa criança, ela vai ser uma criança obesa, esse bebê vai ser uma criança obesa, um adolescente obeso? Então, a gente, né, tem essa cultura, né? Isso realmente é algo cultural, tá relacionando a criança bem fofinha com uma criança bem saudável, né? Mas nem sempre essa criança vai se tornar uma criança, um adulto obeso. Por quê? Porque a criança, por si só, ela já tem essa composição de gordura. Quando ela nasce, ela tem essa reserva maior, tá? E com o tempo, né, quando ela for desenvolvendo essa reserva, se ela tiver uma alimentação saudável e hábitos de atividade física saudável, essa reserva de gordura ela vai diminuindo com o tempo, com o gasto na atividade física, na alimentação saudável. A mãe deve se preocupar se esse excesso de gordura permanecer por muito tempo, né? Porque durante esse período da infância, quando ela é bebezinho, é até saudável, mas com o desenvolvimento deve diminuir. Pois é, não há crianças em que essa gordura não reduz, crianças que normalmente não têm possibilidade de fazer um tratamento, um acompanhamento pago, enfim. Por isso, a gente se preocupando de verdade com a questão da alimentação. Uma das instituições mais focadas nessa questão da saúde, com foco na alimentação, é o IPRED. O IPRED, que antes tratava exclusivamente de crianças desnutridas, hoje tem um núcleo que cuida de crianças e adolescentes obesos. E a Nayara Guzmão foi lá para ver como é que funciona esse núcleo. Vamos ver.
Existe desde 2006 um programa aqui no IPRED voltado para aquelas crianças mais rechonchudinhas, ou seja, que estão quase aí à beira da obesidade. Um problema que tem crescido muito de uns tempos para cá. E a gente vai conversar um pouquinho com as duas responsáveis aqui que estão à frente do programa, que é a Manuela, ela que é nutricionista, e a Jeane, que é psicóloga. As duas acompanham, fazem todo esse acompanhamento. Manuela, bom dia. Eu queria que você primeiro explicasse de onde surgiu a ideia de estar abrindo, né, as portas aqui do IPRED para esse programa de obesidade infantil. Bom, é importante a gente, né, você colocar isso de estar abrindo, porque o IPRED é conhecido como um instituto que atende crianças desnutridas, então nós estamos sim ampliando as nossas atividades, atendendo essas crianças agora com sobrepeso e obesidade. Jane, o que é que você acha assim, que leva, no caso, cada vez mais as crianças estarem engordando e tão cedo já entrando nesse quadro de obesidade? São vários fatores, né? Dentre deles, a mudança dos hábitos alimentares, né, da nossa população, que passou a se valer muito dos fast foods e outros alimentos, né? A pouca atividade física, né? E às vezes com um sintoma de algum conflito, né? Conflito familiar. Como é que é feito o tratamento aqui? Uma vez essa criança entrando em contato, ou adolescente, né, de 6 a 19 anos, entrando em contato aqui com a nossa instituição, ela vai passar por um processo de triagem e aí vai passar a ser acompanhada por todos esses profissionais semanalmente, né? Então, semanalmente, ela vai ter o atendimento do educador físico, da psicóloga, da nutricionista, da psicomotricista e dos médicos sempre que necessário. Será que as mães têm algum bloqueio, algum preconceito em vir para o programa, procurar esse auxílio? Elas estão mais conscientes? Justamente, esse projeto procura dar conta dessa realidade e as mães e familiares dos pais são convidados a participar do programa acompanhando a criança. Além de acompanhar a criança, tem atividades destinadas à mãe ou o pai, o responsável pela criança. Então, as mães também vão para a cozinha aprender receitas, elas refletem sobre como elas podem auxiliar os filhos no processo de emagrecimento, de adequar novos hábitos familiares, inclusive de atividade física, um passeio à praia, andar de bicicleta, incentivar os filhos a fazer diversas atividades que até então não estavam sendo realizadas. E o atendimento é realizado, quais são os dias que são realizados aqui no IPRED? O projeto funciona às terças à tarde e quarta-feira o dia inteiro, manhã e tarde.